Olá pessoal, tudo bem? Bom dia para vocês. Bem, aqui estou eu de volta com mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que a gente ouve muito quando nós ou vemos alguma catástrofe, alguma coisa ruim acontecendo, até mesmo esse vírus que veio agora, né, o coronavírus. Quantas pessoas até do meio cristão, do meio evangélico, disseram que isso aí era uma praga que Deus havia enviado para a humanidade, que isso era o castigo de Deus, era o juízo de Deus, e que Deus estava julgando o povo pela sua maldade, pecado, etc, etc. Mas o tema de hoje é exatamente sobre isso. Deus é o culpado? Isso é uma pergunta que eu estou fazendo. Será que Deus é o culpado de todas as coisas ruins que acontecem no mundo? Será que Ele realmente vive ali no céu olhando quem Ele possa fazer mal, quem Ele possa destruir, quem Ele possa dar um câncer, matar? Porque eu já vi gente dizendo assim, Deus matou de câncer o fulano. Então eu gostaria de pontuar algumas coisas com você hoje para saber se realmente Deus é o culpado, onde nós podemos chegar com essa afirmação. Quando a gente volta lá no princípio das Escrituras, nós podemos ver que há um relato onde fala que Deus criou todas as coisas. A terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas, e Deus criou todas as coisas, animais da terra, do mar, do céu, criou tudo, estava maravilhoso. Mas a obra-prima de Deus, ela se conclui com o homem. Se a gente observar ali na Bíblia, quando Deus ele quis criar os peixes, ele falou com a água produzam peixes. Quando ele quis criar animais da terra, aves, ele disse assim, terra, produzam. Ele falou para a terra produzir. E quando ele foi criar o homem, ele criou o homem do barro ali, ele colocou suas mãos, a Bíblia diz que ele deu forma àquele homem e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, ele passou a ser uma alma vivente. Muito bem, agora imagine que fosse você, Deus, né? Você fosse Deus e eu pudesse também, como Deus, fazer uma linda criação dessa. Com animais, plantas, toda essa lindeza, essa maravilhosa coisa que Deus criou, o espaço sideral, os planetas, e eu pudesse assim colocar também ali Adão e Eva. Eu vou criar um mundo, vou colocar Adão e Eva. A Bíblia diz que Deus, tudo que ele criava, ele diz assim, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. A Bíblia fala 6 vezes este termo, e viu Deus que era bom. Ora, só quem pode criar coisa boa são pessoas boas. Uma pessoa ruim, geralmente ela tem um coração negro, ela tem a tendência em fazer coisas ruins. Mas Deus, ele fez coisas boas. E aí ele coloca Adão e Eva ali no paraíso. Eu já vi até uma pessoa que eu conheci há muitos anos, já falecida, ele disse assim, como é que eu vou colocar meus filhos dentro de uma casa e eu vou colocar, por exemplo, um tarado lá dentro para fazer dano, uma pessoa má? E ele estava se referindo ao Jardim do Éden e a serpente que estava ali, que tentou Eva e Adão e os fez pecar. E por muito tempo eu não tinha resposta para dar para essa pessoa. E depois eu ouvi um pregador dizendo o seguinte, Deus deu ao homem livre-arbítrio. E quando colocou Adão e Eva ali, os fez eternos. Pessoas capazes, inteligentes, sábias. E aí ele disse assim, olha, vocês são eternos. Isso, com as minhas palavras, eu estou dizendo o que eu entendo desse texto. Porém, se vocês não quiserem ser eternos, vocês têm a decisão de comer do fruto daquela árvore. Mas eu aconselho vocês não fazerem isso, nem sequer tocar nele, porque o dia que vocês fizerem isso,
vocês vão morrer. A decisão é de vocês. Eu estou dando liberdade para vocês e estou dando também a responsabilidade dos seus atos. Eu penso que isso é maravilhoso. Nós temos liberdade para fazermos o que quisermos, mas responder por isso também. Eu tenho liberdade, por exemplo, para avançar um semáforo, mas eu também tenho que ter a responsabilidade de arcar com a multa e a suspensão da minha carteira. Não é assim que funciona o mundo? Então, tudo que Deus fez foi bom. E Deus não fez Adão e Eva pecarem. Foi uma decisão deles. E quando eles pecaram, o mal teve poder sobre eles. Em Lucas 4, Satanás chegou a dizer para Jesus, ali na tentação do monte, ele disse, olha, se tu te prostrar e me adorares, eu te dou toda a terra, porque a mim me foi entregue por Adão. Ora, quando foi entregue por Adão? Lá no Jardim do Éden, quando ele enganou o homem e enganou a mulher. E eles passaram a ser parte de um reino também contaminado pelo mal. Agora, meus irmãos, prestem bem atenção. Será que nós vamos criar, por exemplo, vou levantar esse prédio aqui onde eu moro, e depois eu vou colocar pessoas dentro para sofrer, eu vou jogar pedaço do teto na cabeça das pessoas que eu amo, coloquei ali meus filhos, e eu vou fazer mal para elas? Isso é sadismo, e nosso Deus não é um Deus sádico. E aí você me pergunta, tá, pastor Jacó, e por que tantas crianças estão morrendo? Tudo consequência da decisão de Adão e Eva. É como se você tiver, por exemplo, um copo de água mineral mais pura do mundo. Maravilhoso, todo mundo quer tomar essa água. Mas de repente alguém vem com conta-gotas, com uma água tirada da fossa, do esgoto, e coloca uma gota ali dentro. Você beberia isso? Está contaminada. A humanidade foi contaminada. Aquelas bactérias estão se proliferando ali dentro. E o único que pode purificar é o sangue de Jesus. Só Ele pode destruir essas bactérias que estão destruindo a humanidade. E quando vem o câncer, não foi Deus que colocou câncer. Não, foi o mesmo Satanás que atentou Adão e Eva lá no começo. Isso é obra do mal. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Ninguém é tentado por Deus. Deus não fica lá do céu, pecou? Beleza, agora eu vou te mandar uma doença degenerativa. Você faria isso com o seu filho? Se o seu filho errar, você vai dar uma doença para ele? Agora eu tenho a oportunidade de te dar um câncer. Não, Deus vai esperar que você se arrependa para Ele poder te abraçar novamente. Olha o que diz em Lamentações de Jeremias 3, 37 a 39. Quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor o não manda? Porventura da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. O que Deus está... Por que ele escreveu aqui não sai o mal e o bem? Porque quando o homem pecou, Deus instituiu algumas coisas que o homem não deveria fazer. E essas coisas são coisas ruins. Olha, se tu fizeres isso, a tua consequência é essa. Imagina você está levantando um prédio, o engenheiro diz para a pessoa que está construindo, olha, você tem que fortalecer essa fundação, senão esse prédio vai cair na tua cabeça. Isso é uma palavra de advertência, mas é algum mal que pode vir a acontecer. E aí aquela pessoa não ouve e o prédio cai na cabeça dela. A culpa é do engenheiro? A culpa é de Deus, quando Ele fala para nós não pecarmos, fugirmos do mal, fazer o bem ao próximo, amar o próximo como a nós mesmos. Mas nós estamos vivendo hoje um tempo onde as pessoas nem sequer se amam. Como é que vão amar o próximo? Olha o índice de suicídio que está acontecendo no mundo pela ausência de Deus. Lembra que eu falei no princípio que Deus falou para a água produzir peixe, para a terra produzir animais? O peixe não vive sem a água, os animais não vivem sem a grama que é produzida na terra, o pasto que eles comem.
Como é que um homem vai viver sem Deus? Um dia abordaram Jesus e disseram assim: ai, bom mestre, olha, bom mestre. Ele disse: bom, não me chames de bom, ninguém é tão bom senão um, que é Deus o Pai. O que Jesus está dizendo? Olha, ninguém se compara a Ele na bondade. Vocês me acham bom? Ele é melhor que eu, porque Ele também me gerou, eu fui gerado do Pai. Se você me acha bom, imagina a origem dessa bondade. Um dia Moisés quis ver a face de Deus, e Deus disse: olha, eu vou passar por ti e te mostrarei um pouco da minha bondade. Deus é bondade, Deus é amor. Ele não tem amor, Ele é amor. Agora, olha o que Jesus falou em Lucas 6,44. Porque cada árvore se conhece pelo seu fruto. Pois não se conhecem figos dos espinheiros, não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Então, aquilo que nós produzimos, as nossas obras são vistas pelos homens. E como diz Jeremias, de que se queixa tanto o mortal? Não é dos seus próprios pecados? Porque existe uma lei da natureza chamada lei da semeadura. Tudo que o homem semeia, certamente colherá. Nós estamos colhendo hoje o que plantamos ontem. Se eu planto um grão de feijão, eu não vou colher um grão de feijão, eu vou colher faias de feijão. Não sei se é esse o nome, mas eu creio que sim. Então, preste atenção. Deus não é mau, Deus não tem culpa. Deus está de braços abertos, o próprio Cristo morreu de braços abertos. Ele está esperando que o homem se arrependa dos seus maus caminhos e procurem a presença dele. João 15, 1 e 2, eu sou a videira verdadeira, Jesus dizendo, e meu Pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Existem reprovações que o homem recebe, essa colheita que eu falei, devido ao pecado que ele cometeu. Mas existe também a provação. O que é essa poda que Deus está falando aqui, Jesus está dizendo? Você está produzindo fruto para Deus, mas Ele quer que você produza mais frutos. Então Ele te coloca em uma prova. Quando você olha, por exemplo, um vinhal e ele está podado, é tão feio. Nossa, as árvores parecem que estão mortas. Fica ali somente o caule principal e pouquíssimos galhos sem folha. Mas se não fizer isso, aquela videira não vai produzir o suficiente o próximo ano. É o renovo. Se você está passando por provação, você diz assim, poxa Deus, onde foi que eu errei? Não se preocupe, Ele está te provando para que você seja aprovado. Deus, Ele se manifesta não é quando tudo está bem, é quando você precisa de um mover de Deus, quando você precisa de algo sobrenatural. O maná só caiu quando não tinha alimento, a água só saiu da rocha quando não tinha água. Enquanto eles acharam mananciais, Deus não mandou sair água da rocha. E eram milhões de pessoas tomando água. Era muita água, não um córregozinho da grossura de um dedo. Era manancial de água. Porque além dos homens, tinha os animais também. Então esse Deus, Ele age quando você confia nele. Confia em Deus. Entrega o teu caminho a Ele e deixa Ele fazer a parte dele. Só confia. A maior dificuldade de Deus, que Deus tem com o homem, é que ele confie nele. Quando você sabe quem é Deus, que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é o Deus da provisão, e você confia nos atributos dele, então ele age. Porque Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe naquilo que você está vendo. Você está vendo o mundo natural, mas você não está vendo o que Deus está fazendo além da sua visão. Uma ligação, um telefonema
muda a tua situação. É verdade ou não é? Um e-mail, uma mensagem que você recebe no celular, muda a tua vida. Então não perca as esperanças. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles disseram assim, olha, o Nabucodonosor, o que você quer que a gente faça, nós não vamos fazer. Seria muito fácil. Eles, tá bom, passa ali a estátua, a gente se ajoelha, adora, e a gente não vai para a fornalha e poupa a nossa vida. Você sabia que Satanás, ele sempre vem com uma bandeja de ofertas, toda vez que um crente, uma pessoa está em dificuldade? Isso são laços, geralmente são coisas erradas e ilícitas que ele te apresenta para resolver a tua vida. E a pessoa está desesperada e crê que, poxa, então é uma providência de Deus. Mas se a ilicitude não é de Deus, que Deus é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Deus não age com injustiça. E a pessoa abraça aquilo. E o agir de Deus vai demorar um pouco mais. Porque a pessoa vai passar aquele momento de dificuldade por ter entrado numa coisa ilegal. E Deus diz assim, ele não confia em mim ainda. Mais um pouco. Ele não aprendeu que não é assim que eu opero. Quando nós conhecemos a natureza de Deus e uma coisa errada acontece, você diz assim, não é Deus. Não foi Deus que fez isso. Porque eu conheço o meu Deus. E o meu Deus é bom. Ele é sempre bom, o tempo todo bom. E não foi Ele que fez isso. Aconteceu uma injustiça, não foi Deus. Uma doença é uma injustiça. Então não foi Deus. Todo mal provém do diabo. Não provém de Deus. É certo que a Bíblia fala ali em Apocalipse do juízo de Deus. Mas ainda não é hora do juízo. Porque ainda não houve o arrebatamento da igreja. Nós cristãos ainda seremos arrebatados, a Bíblia diz. Haverá um tempo de grande tribulação na terra. Mas ainda não é o tempo. Nós temos que nos preparar para este momento. E esse momento é todo dia. Não podemos depois culpar Deus pela nossa negligência. Adão e Eva não puderam culpar a Deus. Deus avisou a eles. E Deus está avisando agora. Um dia, o povo de Israel estava guerreando e venceu Jericó. Uma grande nação. Os muros vieram abaixo, eles dominaram a cidade. Mas um homem chamado Acã descumpriu uma ordem de Deus. Ele foi lá e pegou alguns tesouros babilônicos e escondeu. Depois Israel mandou 3.000 homens para a guerra contra a cidade de Ai. E eles perderam a guerra. E Josué disse assim, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Senhor, nós perdemos a guerra. Deus disse, mas a culpa não é minha. Israel pecou contra mim. Quando a gente peca contra Deus, a gente já sai derrotado. A gente já sai derrotado. Israel saiu derrotado contra Ai. Antes mesmo dele lutar contra qualquer pessoa. Porque eles descumpriram o que Deus falou para não fazer. E quando nós nos afastamos de Deus, porque os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Tá, pastor, e o que nos une a Deus? Arrependimento e pedir de Jesus o perdão dos pecados, sem esquecer de perdoar primeiro as pessoas que nos ofenderam. Porque Deus não pode perdoar quem não perdoa. Jeremias 2:27. Tem pessoas que dizem um pedaço de madeira, tu és o meu pai. E é pedra. Tu me gerastes. Por que me viraram as costas e não o rosto? Mas no tempo do seu aperto dirão, levanta-te, ó Deus, e livra-nos. Quantas pessoas fazem isso? Viram as costas para Deus, não é o rosto, é a costa. E quando vem um momento de dificuldade, de aperto, fica clamando a Deus. E tantas vezes Deus responde sim, porque Deus livrou depois de Israel, porque Ele é bom. Ele não tinha obrigação, o povo virou as costas para Ele. Quantas pessoas só buscam a Deus no momento da adversidade? Se esquecem de agradecer até pela comida que come,
pela roupa que veste, pelo sapato que calça, pela energia elétrica, pela água encanada, pelo carro, pelo combustível, por poder viver bem e ter saúde. Vamos ser gratos, porque gratidão atrai bênção. Deus não é o culpado. Não, Deus não é o culpado. Nós somos culpados por causa dos nossos pecados. Mas Jesus está de braços abertos para te perdoar, para te abençoar. Então é isso, meus irmãos, que eu tinha a dizer hoje. Jesus Cristo falou em Lucas 4,18 o seguinte: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar remissão e liberdade aos cativos e dar vista aos cegos. Isso é espiritual também. A pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Vejam, por que o Espírito Santo ungiu Jesus? Só para fazer coisa boa, curar os enfermos, libertar os cativos. Quantas pessoas estão em cativeiro hoje da pornografia, do adultério, da mentira, das falcatruas, da sonegação fiscal? Quantos estão nesse cativeiro? Mas Jesus pode te libertar. Eu peço que Jesus te abençoe a tua casa, a tua família, os teus entes queridos, que Ele te dê paz, te dê alegria e que Ele te faça vitorioso no meio dessa pandemia. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.